do profissional de inteligência. Lembro que nessa sexta-feira, portanto, eu não sou contra nem nada. Nós temos uma inteligência capacitada a nível nacional para defender os interesses do país. Lembro que nessa sexta-feira, portanto, amanhã, dia 6 de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Inteligência. Parabéns a todos os profissionais que, de forma correta, adequada, fazem esse trabalho de interesse da soberania e da independência do país. Nessa semana eu recebi do presidente da Associação dos Servidores, da Agência Brasileira de Inteligência, Robson Vignoli, um texto assinado pelo oficial de inteligência Hércules Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, quero que Vossa Excelência considere na íntegra esse pronunciamento, que vou tentar aqui resumir, onde o ciberativista australiano Julian Assange diz que desde junho de 2012 encontra-se refugiado na Embaixada Equatoriana em Londres, confirmou uma das várias citações de Peter Drucker de que hoje ninguém mais compete por produção ou serviço, mas por informação. Temos aqui a citação dos dois, inclusive o editor-chefe, que aqui também lembra essa importância. A informação é uma das matérias-primas do conhecimento, que inegavelmente é a mais lucrativa moeda de troca, pois estamos sob os ditames da sociedade, do conhecimento, daí a informação, que todo mundo sabe, o ditado popular já, informação é poder. Senhor presidente, assim eles demonstram de forma inequívoca que estamos todos sob controle, além do fenômeno da globalização, impulsionado pela tecnologia da informática, rompendo fronteiras, modificou costumes, expandiu ciência para, enfim, invadir a privacidade de nossas vidas. É fato e é real. Para os profissionais de inteligência do Estado brasileiro, à frente da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, nunca houve novidade de conteúdo das denúncias que assolaram a mídia escrita e televisiva nos últimos tempos. As denúncias são conhecidas do mundo da espionagem que se faz presente na humanidade desde muitos anos. Aqui ele cita Sun Tzu, em 595 a.C., já falava sobre isso, bem como a visão criacionista que mostrou Moisés enviando Espes à terra prometida, sendo cada espião um príncipe. E são citações que eles buscaram na Bíblia para se inspirar. Na verdade, assistimos uma guerra invisível que se trava entre as grandes potências, e desta sobre as demais, menos favorecidas, tecnologicamente, falávamos antes, reproduzindo diuturnamente o círculo perverso de dominação e imposição econômica que impede o desenvolvimento e o acesso ao bem-estar de qualquer nação. Das informações prestadas pelo trio, fica uma pergunta: quais são os limites que se viola a soberania de um país? Da pergunta extrai-se outra: há de se existir limites? Rui Barbosa, certa vez em Haia, na Holanda, que em se tratando de liberdade e soberania não se deve falar de nações grandes ou pequenas. Aqui ele cita Snowden, o arauto da transparência, entregou como Salomé a cabeça da Agência Nacional de Segurança, apresentando ao mundo o filho dela, Projeto Prisma, irmão mais novo do Projeto Echelon, na verdade outro Big Brother, descrito no retomado romance de 1984 de George Will, que pode adentrar o endereço eletrônico, gravar ligações telefônicas, apropria-se de todos os dados do cartão de crédito. A política antiterrorista dos Estados Unidos da América foi a motivação para o emprego do Prisma, a Guerra Fria de Echelon, para cada ação uma reação igual ou contrária, ou assim aprendemos nas leis da física. A política norte-americana para a manutenção do seu American Way
modo de vida e a condução perene do seu destino e manifesto está acima do desejo político, tanto de democrata quanto de republicanos. Esse modus vivendi é a essência da nação estadunidense e contra isso não há como rebelar-se ou indignar-se, mas sim tentar, pelo menos, pelos meios da atividade de inteligência do Estado, proteger-se. Porque está tudo aí. Os russos, os chineses, os franceses, os ingleses, os alemães continuam, a despeito do que outros pensam, a interferir em qualquer país que for de seu interesse atuar. Por tudo isso, em nome da unidade nacional, deve exorcizar-se os fantasmas do passado e depositar confiança em uma instituição compromissada com o Estado democrático de direito que se encontra em absoluta sintonia com os preceitos constitucionais. Seria uma grande prova de amadurecimento da sociedade brasileira passar a tratar o tema inteligência de Estado sem preconceito, ressentimento ou mesmo revanchismo. A Agência Brasileira de Inteligência, órgão central do sistema brasileiro de inteligência, vem ao longo dos anos apontando novos papéis a serem desempenhados em consonância com a inteligência do mundo contemporâneo. Não olvidando em contrapor o sorrateiro que quer se apoderar de nossas riquezas, pois sabemos todos que o ambiente internacional caracteriza-se pela competição entre Estados. Cada um busca a seu modo melhorar o seu respectivo posicionamento estratégico no cenário global. Bem ou mal, a desastrosa história de Somme, divulgada mundo afora, despertou a curiosidade da nação comum, que percebeu que a atividade de inteligência é de interesse geral e deve envolver a sociedade organizada. Intrigante é que a grande nação americana passou por cima de inúmeras leis, por ela mesma constituída, abandonando a postura democrática e assumindo um viés de país diferente. Entretanto, merece o registro de que a inteligência brasileira atua sob a estrita obediência à Constituição e ao ordenamento jurídico. Foi com uma visão de futuro que os operadores da inteligência desenharam a Política Nacional de Inteligência, PNI, que há muito tempo elencou as ameaças ao Estado e à sociedade brasileira que, acredite, estão em voga, entre os quais a espionagem, a interferência externa, ações contratuais ações contrárias à própria soberania nacional, ataque cibernético, ações contrárias ao Estado democrático de direito. Interessante é que, à época, a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, encaminhou ao Congresso Nacional a Política Nacional de Inteligência e hoje a presidenta Dilma se torna vítima da espionagem lá de fora, uma violação inadmissível à nossa soberania e, por isso, a presidenta tinha razão quando, naquela época, já pedia um novo marco nesse tema. Inúmeros são os casos que envolvem a situação princípio da inteligência de Estado, mas que, por questões de natureza da própria atividade, não são objeto de matéria amplamente divulgada, repousando muitas delas nos escaninhos, documentos distribuídos às autoridades que não acabam tendo a devida divulgação. Senhor presidente, esse tema aqui se estende e, ao mesmo tempo, eles fazem aqui uma declaração que estão ao lado da presidenta Dilma e que contestam e criticam a posição assumida pelos Estados Unidos da América em matéria da espionagem no nosso país.